Boa noite, muito obrigado a todos. Mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Nosso telefone, o nosso WhatsApp e o Telegram é mais 55 62 991 92 9355. Esse é o nosso contato WhatsApp e Telegram. Estamos dando início a mais uma conferência número 47, o Eu da Bruxaria. Então, nós devemos saber a diferença entre os bruxos, que há bruxos negros e brancos. Existem magos negros e magos brancos. O que um mago negro faz, um bruxo, um mago negro faz, um bruxo, um mago negro não faz. A diferença é perceptível, porém, essa diferença muitas vezes engana. Então, toda pessoa que percorre este caminho, que conhece esses ensinamentos, nós devemos saber, compreender que ao trabalhar com este ensinamento, nós vamos nos tornar anjos ou demônios. E a bruxaria está intimamente ligada ao tantrismo, ao sexo. Porque é justamente do sexo que surgem todos os defeitos psicológicos. O mago negro fornica, o mago branco não fornica. Então, a diferença está na prática do sexo. A bruxaria está intimamente ligada à magia sexual. O bruxo utiliza a magia sexual para despertar o órgão condrativador. Já o mago branco utiliza a magia sexual para despertar a Kundalini, que exatamente Kundalini vem a ser o fim. A palavra Kundalini quer dizer fim do órgão condrativador. Então, com a magia sexual negra, com o derramamento do sêmen, se desenvolve o órgão condrativador, e com a castidade se desperta o Kundalini. E aí está a grande diferença entre essas duas classes de magos brancos e magos negros. Então, existem três tipos de magia. Existe a magia sexual branca, que trabalha transmutando as energias com castidade, com fidelidade e amor, não derrama as energias. E existe a magia cinza, que ora derrama, ora não derrama, e acaba então despertando o órgão condrativador. E existe a magia negra, que trabalha com o objetivo mesmo de despertar o órgão condrativador.
Então, a diferença, a força do sexo é muito grande. Nós já temos explicado que a força sexual é a energia mais poderosa que há. Ela pode nos tornar magos brancos e pode nos tornar magos negros. Depende de como utilizamos a energia sexual. A energia é poderosa, a energia sexual é poderosa. Então, quando se fornica, quando se derrama a energia, está se colocando na involução os átomos crísticos, os nossos átomos crísticos. Cada vez que se expulsa a energia sexual do nosso corpo, nós estamos colocando na involução os nossos átomos. E essa energia vai robustecendo cada vez mais o nosso eu, o eu da bruxaria. E todos os eus, todos os efeitos psicológicos se fortalecem cada vez que se fornica. Então, na fornicação está a raiz de todos os defeitos. E esses defeitos se robustecem todos cada vez que se fornica. Também quando se fornica, se reavivam, se revivem os eus que a pessoa tenha já trabalhado. Ela acaba reavivando novamente. Então, a diferença entre um mago branco e um mago negro é assim a qualidade do ensinamento. Um mago branco ensina magia sexual, ensina gratuitamente. O mago negro já ensina, cobra pelos ensinamentos e ensina fornicação, não promove a castidade. Já o mago branco promove a castidade, a fidelidade. O mago negro cobra pelos ensinamentos, o mago branco dá o ensinamento de graça. O mago negro entrega um ensinamento incompleto, distorcido. O mago branco entrega o ensinamento completo. Pratica e ensina os 4 pilares da sabedoria. Que nesses 4 pilares estão as chaves para a autorrealização íntima do ser. Já o mago negro oculta partes do ensinamento, aquilo que lhe compromete, aquilo que compromete o seu ensinamento, ele oculta, não ensina. Então, todas as religiões têm origem sexual. E a distorção dos ensinamentos exatamente está porque foi omitida a chave desse mistério, dos mistérios do sexo. Foram ocultadas, foram retiradas dos ensinamentos, não se ensina mais em todas as escolas e, portanto, acabam ensinando magia negra. A pessoa vai se desenvolver negativamente, porque não
adquire a castidade, não alcança a castidade, é natural que quando se for líquido, se desenvolva negativamente, se robustecem os defeitos psicológicos. Isso é todos os defeitos. Tudo está nos 7 eus causa, ou pecados capitais, como são também chamados. Se vão robustecendo cada um dos defeitos e vai então se enegrecendo a energia, a própria energia do Espírito Santo é posta em involução, é posta aprisionada e é posta na involução. E para resgatar essa energia é preciso eliminar os defeitos psicológicos, é preciso trabalhar com a morte psicológica, que o mago negro não ensina a morte psicológica, o mago negro ensina a adquirir poderes. O mago negro persegue poderes. O mago branco não persegue poderes. O mago branco trabalha com a morte psicológica, eliminando os defeitos e liberando a essência. E na essência estão os poderes. Esses poderes, então, despertam naturalmente, porque ao iluminar o ego, a essência se liberta e com ela as virtudes. Ao contrário do mago negro, que não ensina a morte psicológica, ensina, ao contrário, ensina a desenvolver poderes, busca poderes para dominar, porque o mago negro domina, ele quer dominar as pessoas, ele quer dominar aos seus seguidores, ele busca seguidores. O eu fanático, o eu bruxo, busca seguidores. E, então ele condiciona os seguidores. Ele condiciona os seguidores a acreditarem nele e escraviza os seguidores. Então é necessário que cada um de nós reflita sobre as nossas atitudes, o que nós praticamos na nossa vida diária. É preciso ter cuidado para não estar praticando algo que vá obrigar uma pessoa a fazer isto ou aquilo. Estes mesmos ensinamentos podem se tornar negros se nós utilizarmos de forma equivocada. Por exemplo, se nós cobrar por este ensinamento, se nós colocar alguma condição para que a pessoa receba esse ensinamento, que nos colaborem com alguma coisa, já estamos cobrando pelo ensinamento e o ensinamento já não é puro, já é distorcido, já se torna um ensinamento negro, porque a diferença é muito sutil. A diferença entre a magia branca e a negra é muito sutil e muito fácil de se cair na magia negra. É facílimo de se cair na magia negra quando não se trabalha na morte psicológica. Qualquer um de nós que não trabalhe, que não se auto-observe,
que não trabalhe sobre si, está sujeito a cair na magia negra. Está sujeito a torcer ou distorcer esses ensinamentos e torná-los negros, torná-los o oposto do objetivo de que eles são entregues. Esses ensinamentos nos são entregues para que cada um de nós possa fazer o trabalho de autorrealização íntima do ser. E devem ser entregues completos, puros, gratuitos. Jamais ocultar alguma coisa, porque talvez alguém com medo de perder estudantes, de afastar uma pessoa deste curso, oculte alguma coisa, queira ocultar a magia sexual para segurar a pessoa, para que a pessoa não se assuste, por exemplo, porque muitas pessoas se assustam quando se fala em magia sexual. Então, se nós, com medo de afastar uma pessoa ao falar em magia sexual, nós ocultarmos, nós estamos sendo infiéis com o próprio ensinamento. Porque a verdade é a verdade. O ensinamento deve ser entregue puro. E se a pessoa não aceita, já não é problema nosso. O problema já é da pessoa. É a pessoa que não aceitou, a pessoa que não refletiu, que não estava preparada. Não está preparada para receber estes ensinamentos, estes mistérios do sexo. Então, nós não devemos temer em entregar o ensinamento puro, entregar completo. Ensinar a magia sexual branca, ensinar a magia sexual o suprasexo. Ensinar completamente. Nós não devemos nos constranger com isso, porque nós temos a obrigação de entregar o ensinamento puro, de entregar o ensinamento completo. E aí então, cada pessoa que receba o ensinamento já é responsável pelas suas atitudes, pelo seu direcionamento que der. Então, as características de um mago branco e um mago negro são muitas. E isso é algo que nós precisamos estar atentos. Então, um mago negro, ele trabalha com leitura de sorte, de cartas, cobra pelos seus trabalhos, faz e desfaz. Existe muita propaganda. Quando nós estamos fazendo a propaganda deste ensinamento, nós nos deparamos com muita propaganda oferecendo trabalhos de magia. E nesses cartazes, eles prometem coisas fáceis. Dizem que fazem e desfazem qualquer trabalho. Depende só do dinheiro. Então aí já está claro que é magia negra. Porque para alguma pessoa, para um de nós mudar algo dentro de nós, a mudar
alguma circunstância, é necessário morrer psicologicamente, é necessário eliminar o defeito. Eliminar o defeito que nos leva àquele sofrimento. Já no trabalho oferecido, quer acabar com o sofrimento à força. Então, violam leis, acabam violando leis. Violam as leis superiores. Porém, cedo ou tarde, isso virá às claras e isso se torna mais caro ainda. Vai se tornar mais caro essa violação de leis. Então, o fato de não respeitar o livre-arbítrio de uma pessoa está caracterizando a magia negra, está caracterizando um mago negro. Já o mago branco respeita o livre-arbítrio. Nós entregamos um ensinamento puro, completo, e a pessoa resolve o que faz. Nós não corremos atrás de uma pessoa. Se uma pessoa deixa de procurar esses estudos, nós deixamos a pessoa. Porque ela tem direito, o livre-arbítrio que ela tem, lhe dá o direito de querer ou não querer. Muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas nos escrevem, já muitas pessoas nos visitam pessoalmente e muitas pessoas dizem que voltarão e não voltam mais, não aparecem. Nós não procuramos, não mandamos mensagem, porque nós não estamos para convencer ninguém. O mago negro procura convencer a pessoa, procura envolver a pessoa em alguma coisa, em alguma conversa, para seduzir a pessoa. Já o mago branco não força a pessoa, não seduz. A nossa obrigação é entregar o ensinamento puro, é entregar o ensinamento completo. O ensinamento dos 3 fatores. O ensinamento que ensina a eliminar os defeitos psicológicos, liberar a essência e assim, então, restabelecer essa conexão entre o humano e o divino. Ensina a transmutar as energias sexuais. Ensina a trabalhar com a magia sexual branca, com o tantrismo branco. E ensina a entregar este ensinamento de forma gratuita. Então, em resumo, o mago branco ensina os 3 fatores. O mago branco ensina os 3 fatores. Os 3 fatores para a revolução da consciência, que é a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Já o mago negro não ensina os 3 fatores. O mago negro esconde, porque ele precisa seduzir a pessoa, ele precisa pressionar a pessoa, precisa escravizar a pessoa para tirar proveito disso, chantagear a pessoa e assim tirar proveito disso, cobrar com a promessa de desmanchar algum trabalho.
o fato de a pessoa querer desmanchar algum trabalho fácil é por preguiça, por falta de compreensão e preguiça de eliminar os seus defeitos psicológicos. Já recebemos visita pessoal aqui de pessoas que nos perguntam quanto eu cobro para desmanchar um trabalho. Aí então nós nos limitamos a dar uma introdução, explicar o que nós fazemos, e para a pessoa, ela precisa trabalhar sobre si, ela precisa trabalhar sobre a sua psique, precisa mudar a sua psique, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de sentir, precisa eliminar defeitos psicológicos. Porém, a pessoa não quer trabalhar sobre si, ela quer mudar à força. Ela acredita que a mudança pode ser feita no grito, à força. E não é assim. A verdadeira mudança só acontece com a eliminação do eu, com a eliminação do ego, eliminação daquilo que nos leva ao sofrimento, daquilo que nos leva à própria escravidão. E então, o mago negro não ensina a pessoa a se libertar do sofrimento. Ela não ensina a morte psicológica. Já o mago branco ensina a morte psicológica. Então, nós ensinamos a morte psicológica, a pessoa eliminar os seus defeitos e se tornar uma pessoa diferente, se tornar muito diferente, e assim mudar o seu próprio destino, mudar a sua própria forma de viver, mudar o seu próprio karma. Já o mago negro quer violar essas leis de karma e dharma. O mago negro viola leis, procura sempre violar leis, ele vai pelo caminho que ele acredita que é o mais fácil. Então, o mago negro faz trabalhos com animais, usa elementais, escraviza os elementais e põe a trabalhar para si, escraviza os elementais. O mago branco não. O mago branco não escraviza elementais, não usa os elementais da natureza. O mago negro, ele quer o caminho mais fácil, ele busca o caminho que ele acredita o mais fácil. Ele pratica essas formas de como dizer assim, adulterar a própria natureza. Trabalha com adulteração, adultera até o próprio corpo físico, degenera seu próprio corpo físico, trabalha com inseminações artificiais, trabalha com bancos de sêmen, bancos de sangue, quer manipular a natureza, manipular a reprodução, quer manipular o próprio organismo de animais, de seres humanos, trabalha com castração, quer dominar a natureza à força. Já o mago branco não. O mago branco respeita a natureza, respeita os animais, respeita
os seres humanos, respeita a humanidade. Então, as pessoas geralmente acreditam que isso de poder manipular, de aprender a manipular a natureza, a reprodução, a forma genética, é produto da evolução, é produto de um conhecimento superior. E, na verdade, é um conhecimento inferior, é magia negra. Porque o Criador dispôs tudo de uma forma tal que isso conduz à autorrealização. Cada elemental, cada animal, cada ser está no seu reino e ali ele vai progredir. Ali ele vai se desenvolver naturalmente, porque a natureza é criação do Criador, do próprio Deus. E a natureza está organizada para se desenvolver de forma harmoniosa e não manipular por mãos, não ser manipulada por seres, por pessoas que querem lucro, que querem apressar esse processo da natureza. Então, isso caracteriza a magia negra também, porque não está respeitando a natureza, não está respeitando o processo natural. Ele quer apressar, torna as plantas, essa tal que hoje se tem muito, os transgênicos, é uma forma de adulterar a natureza, de interferir no processo natural, no desenvolvimento natural dos alimentos. Já esses alimentos não são puros, já não são completos, porque são retirados partes e colocados outras misturas de outros gêneros, de outros elementais, de outras plantas, são misturados, são adulterados. E isso visando lucro, visando dinheiro. Então, isso é caracterizado por magia negra, como magia negra. Por quê? Não se elimina o defeito psicológico, então está aí o eu da cobiça, o eu do dinheiro, que está visando lucro em tudo. Então, nessa nossa psique estão todos os eus. Nós temos todos os tipos de eus. E temos dentro de nós o eu da bruxaria. E é preciso nos auto-observar para ver, estudar o eu bruxo. Porque com esses ensinamentos nós podemos nos tornar anjos ou demônios. Não vamos ficar a meio termo. Quem trabalha com a magia branca, cedo ou tarde vai se transformar, vai se tornar em um anjo. E quem trabalha com a magia negra, cedo ou tarde também vai se tornar em um mago negro. Então são as duas possibilidades. As duas possibilidades que nós temos é a magia branca e a magia negra. A magia branca
trabalha com a castidade, a magia negra trabalha com a fornicação e desenvolve o órgão kundalini, enquanto a magia branca desenvolve o kundalini e nos reconecta com as partes superiores, com o nosso real ser. E o mago negro se afasta cada vez mais do seu real ser, até que se divorcia do seu real ser com a fornicação, com a prática negra, com a prática da magia negra. Então, há muitas diferenças, muitas características entre o mago branco e o mago negro. E são sutis, são diferenças sutis que, se nós não estiver atentos, nós vamos acreditar que estamos numa escola de magia branca e estaremos em uma escola de magia negra. Então existem muitos locais onde se ensinam, se omitem os ensinamentos que levam à magia branca, e o fato de omitir já é magia negra. E então a diferença está na qualidade do ensinamento entre um mago negro e um mago branco. A diferença mais notória é a qualidade do ensinamento. Todos os lugares onde se ensinem magia branca, se ensinem os lugares onde se ensinam os três fatores, para a revolução da consciência. Então, a característica de uma escola de magia branca é os três fatores para a revolução da consciência. E a característica de uma escola de magia negra é onde não ensinam os três fatores, porque a única forma de nos liberar, a única forma de nós praticar o objetivo da nossa existência são com os três fatores. Então, se nós não praticamos, nós não trabalhamos na direção da autorrealização íntima do ser, nós estaremos trabalhando em direção oposta para nos transformar em magos negros, porque nós só podemos ser ou brancos ou negros. Não existe meio termo, não há meio termo. Então, esta conferência é para nos alertar de que existem sim essas duas forças, e elas podem estar dentro de nós, e elas estão dentro de nós, e elas vão crescer conforme nós trabalhar em uma direção ou em outra direção. Se nós trabalhamos com as forças positivas, nós vamos desenvolver as nossas faculdades
espontaneamente. E se nós trabalhamos com as forças negativas, vamos buscar poderes. Queremos os poderes. Porque um mago negro, ele busca os poderes, ele trabalha com o objetivo de adquirir poderes. Já o mago branco, não. Ele elimina os eus e com a eliminação dos eus, botam as virtudes. Então, um mago negro, ele gosta de fazer exibições, ele se desenvolve a sua personalidade quando ele pode mostrar os seus poderes, demonstrar os seus poderes em público. Então, ele vibra quando tem a oportunidade de demonstrar os seus poderes. O mago negro, ele domina a terceira, a quarta dimensão, a quinta, porém, como ele não elimina os eus psicológicos, como ele não elimina o ego, quem está com esses poderes é o próprio ego, e utiliza esses poderes para dominar pessoas. Ele desenvolve os poderes, ele tem os poderes, ele tem a capacidade de se desdobrar em astral, ele tem a capacidade de viajar em ginas pela quarta dimensão, porém ele utiliza isso para ganhar dinheiro, para ganhar fama e ganhar poder. São os três traidores do próprio Cristo: a fama, o dinheiro e o poder. Então, esta conferência vem para nos mostrar o que nos separa do negativo e do positivo. Isso pode ser bastante sutil se nós não temos esta compreensão. É necessário refletir muito sobre as nossas atitudes, refletir sobre o que nós pretendemos com desenvolver poderes, capacidades, se são para o trabalho de autorregulação ou para o trabalho da personalidade, para desenvolver a própria personalidade. Então, a personalidade se robustece e está trabalhando com as forças negativas, está desenvolvendo as forças negativas. E quando a personalidade se torna a personalidade verdadeira, trabalha com as forças positivas, trabalha com a essência, trabalha com o verdadeiro valor, que é trabalhar desinteressadamente pela humanidade, pelos demais. Então, esta conferência é muito importante e muito definitiva. Ela nos define. Esta compreensão pode nos definir se nós queremos a magia branca ou queremos a magia negra. E isso o próprio Criador nos dá o livre-arbítrio. Ele não nos proíbe, nós temos o direito. Qualquer um de nós tem direito. Porém, nos mostra a verdade, nos mostra as consequências de uma e de outra. Muito obrigado e boa noite.